Não há necessidade de ficar sofrendo com o time do Flamengo. Ponto final. O Flamengo tem peças de reposição no banco de reservas para substituir os jogadores que estão ali como titular no mesmo nível. Não há motivo para que algum jogador faça uma função que não seja dele, ou que algum jogador entre de forma errada, né, numa posição errada, ou seja, não há motivo para isso. E eu vou mostrar para vocês agora no vídeo do que é que eu estou falando aqui. Ó, vamos lá. A gente tem aqui, né, na minha opinião, o time titular do Flamengo. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Lino e Pedro. Este aqui é o time titular do Flamengo. É o time titular do Flamengo. É o primeiro time aí que o Flamengo tem que contar para todos os jogos. Todos os jogos. Todos. Ah, mas é um Juventude, é um time, é um esporte. É esse time aqui. Não se inventa. Esse é o time titular do Flamengo. E aí a gente vai trabalhar agora com as reposições, né? Qual seria, né, as peças de reposição que o Felipe Luiz teria aí, né, para substituir esses jogadores? Gente, não tem que inventar. Não se troca um meio de campo pelo um ponta direita, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acho que isso aqui é o mais simples, né, que se pode fazer num time e num elenco como o Flamengo. E aí, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. A gente teria aqui, nessas peças de substituições, esses jogadores aqui. O Bruno Henrique entraria no lugar do Samuel Lino diretamente, ponta esquerda por ponta esquerda. O Alacian, né, que na minha opinião é um centroavante melhorzinho do que Juninho, entraria no lugar de Pedro, posição por posição. Luiz Araújo no lugar de Plata. Carrascal, que foi contratado para repor o Arrascaeta, no lugar do Arrascaeta, e não Luiz Araújo no lugar do Arrascaeta. E aí no meio de campo, Dela Cruz e Pulgar. Seriam essas substituições. Lá, na lateral esquerda, Vinha e não Ayrton Lucas. Eu respeito o Ayrton Lucas, é um grande jogador, mas o Flamengo tem um lateral melhor do que ele, que fica no banco de reservas, que é o Vinha. E aí tem o Léo Pereira, que pode revezar com o Danilo, ou o Léo Ortiz, que pode revezar com o Danilo. E o Emerson Royal, que é um lateral direito, o Flamengo obviamente vai ter que rever isso daí para ano que vem e contratar, obviamente, um lateral que tem aí, né, características melhores, né, do que o Emerson Royal. Então, para mim, esses seriam aí os jogadores que poderiam substituir diretamente os titulares do Flamengo. Não há porquê, né, se reinventar ali dentro do futebol, botar, né, o Bruno Henrique como centroavante, né, o Luiz Araújo no meio de campo. Não tem como, não precisa inventar, gente. Eu acho que se eu fosse técnico do Flamengo, eu faria isso daqui. É o simples. Eu entraria com o meu melhor, que é o primeiro time, que é esse time aqui. Eu entraria com esse time. E aí, ia fazendo as peças de reposição, né? Conforme for passando o jogo. É claro que são 5 substituições, não pode substituir todo mundo. Mas a gente ia trocando conforme, né, o jogo ia pedindo, né? É obviamente que tem o Alexandre, que tá lesionado, tá, gente? Tem o Pulgar, que tá voltando de lesão. Então a gente tá se baseando aí, já contando com todos os jogadores à disposição. E aí nós temos ainda, olha só, olha o que nós temos aí de jogadores ainda que seriam aí as peças, né, para último caso, na minha opinião. Tem o Cleiton, que é o zagueiro, né? Tem o João Victor, que tá lá no elenco profissional, né? A gente tem aí, né, o Ayrton Lucas, né, que na minha opinião é o terceiro lateral esquerdo. Volante a gente tem o Everton Araújo e o Alan, que é uma última situação. Não dá mais para contar com o Alan. Essa é a realidade. O nível do Flamengo está muito alto para colocar um jogador de baixo nível para entrar no meio desse campo. Não dá, gente. E aí, a gente tem ainda, ó, lá na frente, né, jogadores que perderam espaço e dificilmente vão ficar no Flamengo. Tem o Juninho, né, tem o Michael, tem o Cebolinha, que não, são jogadores que provavelmente não devem ficar no Flamengo no ano que vem. Então, não há por que inventar. Não estou criticando o Felipe Luiz. Felipe Luiz já é um técnico que começou em outubro no profissional do Flamengo, tem muito a evoluir. Mas pontos que foram deixados, né, deixados de forma tão boba
para ser ganho, como no Vasco, que escalou o time misto, né? Teve lá contra o Grêmio, que deixou a desejar. O Grêmio até relevo, porque o goleiro defendeu muito ali. Mas teve jogos, cara, que são pontos que, sabe, não pode deixar passar. Então, não tem o que inventar. Time titular é esse aqui. Time reserva, você vai modificando. Não tem o que se inventar. Então acabou e ponto final. Flamengo não tem motivos nenhum para passar por nenhum problema de estratégia, problema de escalação, problema de jogadores mal posicionados. Não tem. Me desculpe aqui, mas não